E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pen, trazendo mais um vídeo para vocês, o primeiro vídeo de 2024, né? Então desejar aí um feliz ano para todo mundo que está assistindo. E bom, para dar uma quebrada nessa rotina de ficar falando só de coisas relacionadas, né, ao meu mestrado, que claro, está puxando todos os meus estudos nos últimos tempos, quero falar desse livro aqui do Einstein que eu li, né, agora no final do ano passado, que é um livro escrito pelo próprio Einstein, obviamente, né? E é um livro que ele tenta explicar a teoria da relatividade para leigos. E como eu fiz com outros livros, né, que no final vai estar aí na tela para vocês verem, tem sobre o do Darwin e sobre o Leviatã do Hobbes, eu vou dar minha opinião sobre esse livro, né, da experiência da leitura, se eu recomendo ou não, né, aí focando aqui se esse livro realmente cumpre com o propósito dele, de ser para leigos, de fazer leigos entenderem a teoria da relatividade, né, e eu não domino nada de teoria da relatividade, né? Por causa da pandemia, teve mudanças nas aulas da faculdade e eu acabei não tendo aulas sobre teoria da relatividade. Então eu sei, barra sabia, né? Antes de meu livro, o básico, né? E eu vou ler para vocês o que está no prefácio do livro, para vocês verem que o objetivo do Einstein é realmente esse de ensinar para leigos, né? Então ele fala assim, né? O livro foi escrito em 1916. Esse livreto se destina a dar uma ideia, a mais exata possível, da teoria da relatividade ao leitor que se interessa por esse tema do ponto de vista científico ou filosófico, mas que não domina a linguagem matemática da física teórica. Sua leitura pressupõe uma formação aproximadamente equivalente ao ensino médio completo. E também, a despeito de um livro ser curto, bastante paciência e força de vontade da parte do leitor. Então, o livro, segundo Einstein, é um livro para quem tem ensino médio completo conseguir entender, né? A matemática que ele mostra não é muito complexa, apesar de ter uma notação ali infinitesimal da construção de sistemas de coordenadas, né, que é uma coisa que se aprende em cálculo 2 e 3 na faculdade, mas a parte de matemática não é nada muito complexo e ele não explora tanto assim, né? É só falar, ó, se V tender para a velocidade da luz, esse termo aqui vai ficar bem diferente dos resultados da mecânica clássica. Então, você não. A parte de matemática que ele coloca de cálculo não é muito aprofundada mesmo. É o conhecimento que você tem que ter de matemática e de física, até para você conseguir imaginar os exemplos que ele está dando, que não dá. No nível do ensino médio, não dá. Principalmente no Brasil, né? O livro ele é em capítulos bem curtinhos, ele tem apêndices no final, para quem quiser se aprofundar mais sobre algumas coisas, mas ele não aprofunda assim mesmo de fato, né? Ele só ataca algumas coisas, teorias de outros autores que ele usou, e coloca lá com apêndice se você quiser ver, algumas deduções, né? Mas nada demais. Então o livro, ele tem 32 capítulos, são bem curtos, tem capítulos de uma, duas, o maior capítulo deve ter 5 páginas, né? Então fui lendo tipo uns 3 por dia, em uma semana o livro é bem de boa, assim, em termos de volume, né? Mas não se você procurar realmente entender tudo o que você está lendo, né? Então é um livro bem simples, explicando sobre a relatividade do Galileu e um pouco da mecânica do Newton e falando da geometria euclidiana. Aí do nada ele já começa fazendo umas passagens mais difíceis, né? Explicando que tem um sistema de coordenada galileano. Então ele diz que as leis da mecânica clássica elas só valem igualmente para referenciais em repouso ou com movimento de translação uniforme entre si, que são referenciais que ele diz galileanos. Então basicamente o que o Einstein fala é que a mecânica clássica do Newton e do Galileu, as leis da inércia, elas só valem
se você não tiver gravidade. Elas valem um mundo ideal sem gravidade. E aí surge o problema do tempo e do espaço absolutos, porque justamente a gravidade ela vai causar diferenças no espaço e no tempo. E aí vai surgir o grande problema que levou ao advento da teoria da relatividade, né? Relaxa, gente, eu não vou aprofundar mais do que isso, tá? Mas então essa é a base. E aí, a minha principal crítica ao livro, né? Ele tá na questão de que o Einstein ele sintetiza a teoria da relatividade e tudo o que ele fala, né? Ele literalmente sintetiza assim, com a teoria da relatividade sendo a comprovação do fato de que as transformações de Lorentz correspondem às mudanças das leis físicas para quaisquer referenciais para as quais sejam utilizados. Porque o que ele fala é que tem os referenciais galileanos da mecânica clássica e os referenciais não galileanos, que são referenciais reais, digamos assim, porque no universo você tem aí a grande maioria, digamos assim, para não mandar uma frase extrema, né? Mas você tem gravidade atuando sempre, então esses referenciais, eles não existem. Então, para você ter as leis da física válidas para qualquer sistema de coordenadas, e não só esses sistemas ditos galileanos, você usa as transformadas de Lorentz, que é algo que já tinha, né? E que ele usou só aquelas equações, eu vou procurar aqui no livro, não separei, aqui, que ele mostra como que as coordenadas ficam quando você usa a transformada de Lorentz. É bastante aqueles termos de V ao quadrado, sobre C ao quadrado, né? Que quem faz faculdade de exatas já deve ter se deparado. Até em equações do eletromagnetismo, né? Quem fez física 3. Mas não são equações extremamente complicadas, mas ele literalmente resume a teoria da relatividade com a validade delas para qualquer mudança de referencial. Então, nas palavras dele, de certa forma, que não diz isso diretamente, né? Mas o que ele fez, o que você entende pela leitura do livro que o Einstein fez, foi usar essas transformadas de forma correta, aplicar elas para a gravidade, para usar de forma certa, né? Você validar as leis da mecânica clássica que não estavam em conformidade com os resultados mais recentes da eletrodinâmica, né, da teoria eletromagnética. Mas, agora saindo dessa parte mais aprofundada, digamos assim, né, então ele só foca nisso, ele só fala das ferramentas, né, que ele usou de outros pensadores, né, principalmente o Lorentz, que veio com as transformadas, e um outro pensador lá sobre espaço, ele cita um pouco o Poincaré, né? E o Helmholtz, mas ele só fala sobre meio que como ele chegou na teoria da relatividade. Mas o que é a teoria da relatividade em si, e as consequências físicas, e toda a questão da linguagem que foi inserida, por exemplo, a dilatação temporal, ele só fala que existe, assim, acho que fala uma vez no livro todo. Ele explica a dilatação temporal, ele não fala das consequências, nada. Ele só fala que existe por causa dessa dilatação no espaço-tempo, né? E ele usa esse termo do espaço-tempo contínuo antes do desenvolvimento e da criação de um modelo padrão. Então ele não tinha como falar tanto assim, né? Mas ele basicamente só fala que a gravidade existe, e aí ele usa um exemplo para explicar essas diferenças nos referenciais, né? Quando você tem a ação da gravidade. Então ele dá um exemplo que eu considero que é meio obscuro, assim, difícil de entender, que é de um homem dentro de uma caixa. E aí dentro do referencial da caixa ele está apagado, e a caixa está apagada, só que ele está sendo puxado por uma corda.
E aí, se ele solta alguma coisa que não está sendo pulsada junto com ele, a coisa cai, né? Se aproxima do fundo da caixa. Só que aí o que mais me espanta é que ele fala que a partir desse exemplo, que não vai muito além disso que eu falei, é facilmente demonstrável que a trajetória da luz é curva para esse referencial. Eu tipo, ué, como que isso prova que a luz se curva? E, e é aí que está a grande sacada, né? Dos experimentos mentais do Einstein e tal, e as descobertas que ele fez, vem muito desses modelos mentais dele, né? A maioria dos exemplos dele são com o referencial de um trem, né? Com um trem em movimento, aí olhando de diferentes referenciais. Por exemplo, você jogar uma moeda para cima, ou pingar uma bolinha no chão dentro de um trem. Como você vê dentro, como alguém vê fora, é o referencial do próprio trem em movimento. Ele vai até falar, né, da parte do tempo e do espaço absolutos que você levava em conta o tempo absoluto que levava a que quando dois eventos eram simultâneos num referencial era para todos, o que não é verdade. Mas novamente mais um elemento do como que ele descobriu, mas não o que exatamente ele descobriu e como que é essa construção, né? E essa é a minha principal crítica ao livro. Aí tem coisas muito importantes que são muito tacadas, né? Então ele só vai falar que nesses referenciais não galileanos, a geometria não é euclidiana, é um espaço curvo. E aí ele só mostra em 2 páginas o sistema de coordenada gaussiano, que eu, por exemplo, não estudei na faculdade. Eu não entendi nada pela leitura do livro. Eu só mostrou um sistema construído por meio de curvas. Ele mostrou naquela notação diferencial lá que eu falei como que é. Mas, enfim, ele só taca, assim, ele fala, esse aqui é o sistema gaussiano e o mundo não é euclidiano, ele é gaussiano, são 4 dimensões e elas são curvas por causa da gravidade. Mas então, vê que basicamente é isso, assim, eu acho que ficou meio confuso a minha explicação, é que o livro é confuso mesmo, mas o centro da crítica é que não dá para entender com o ensino médio. Eu sou formado em física e eu não entendi tanta. Tem coisas que eu não entendi. Eu entendi, assim, a grande ironia. Mas eu não acho que isso me ajudou a entender sobre a teoria da relatividade. Eu li o livro e eu ainda me considero relativamente leigo em relação à teoria da relatividade. Porque ele fala dos defeitos da mecânica clássica e como que e as ferramentas que ele usou para contornar esses defeitos, que é basicamente inserir a curvatura do espaço dentro da física, né? Então adaptando as leis clássicas para as novas descobertas que a física teve posteriormente. Mas então você acaba não te ajudando para entender realmente, né, os conceitos, as consequências físicas, as descobertas. É interessante e tem até a ver com a época do livro, né? Então tem que passar esse pano pro Einstein, até porque nesse livro ele fala, né, nas edições mais posteriores assim, do experimento que ia acontecer em Sobral, que ia acontecer. Que, para quem não sabe, a teoria da relatividade era uma das principais comprovações dela, e uma das primeiras foi no Brasil. Foi visto numa ilha aqui na África e um outro telescópio aqui no Brasil. Tem a ver com o movimento de Mercúrio, um eclipse em Mercúrio, porque como Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, você consegue ver mais nitidamente os efeitos relativísticos, que são muito pouco perceptíveis por causa da velocidade dos planetas, né? Então, como o Sol que é extremamente massivo e Mercúrio que é lento, tem uma vez está bem perto para ser lenta e você conseguir perceber. Mas enfim, só dá até para explorar em outros vídeos, se vocês quiserem um outro vídeo falando sobre a descoberta da teoria da relatividade, né? Mas sim, a teoria da relatividade foi comprovada no Brasil, gente, no Ceará, na cidade de Sobral. Mas enfim, então o enfoque é nos defeitos da mecânica clássica, o que ele usou para chegar, em quais pontos que a mecânica clássica
não batiam com a eletrodinâmica e que ele partiu do pressuposto de que a eletrodinâmica estava certa para ver que a mecânica estava errada, digamos assim, errada para altas velocidades, né? E também um pouco da base matemática, mas então ele não aprofunda nada. Eu acho que esse livro ele não te ensina a teoria da relatividade, ele te ensina a origem da teoria da relatividade. E como eu estudo história e filosofia da ciência, para mim foi muito construtivo. Mas eu diria que se você quer aprender sobre a teoria da relatividade, esse livro do Einstein não é o caminho, né? Então, se você quer aprender, é melhor você pegar livros didáticos contemporâneos, mais modernos, para você entender de um ponto de vista mais didático, e lá com todas as comprovações, todos os desdobramentos da teoria e consequências, né? Eu até botei a imagem do buraco negro de fundo, né? Que veio de uma previsão da teoria da relatividade. Então eu vi aqui, para você aprender a teoria da relatividade, eu acho que o Einstein falhou na função de fazer um leigo entender a teoria da relatividade. O que ele fez, na verdade, é ensinar a origem da teoria da relatividade. Mas é isso, espero que vocês tenham aí achado interessante. Desculpa se ficou confuso a parte da teoria da relatividade. Eu não sou a pessoa mais adequada para explicar. Com certeza tem vídeos no YouTube que explicam também, se você quiser. Mas o objetivo desse vídeo é falar sobre esse livro aqui, né? E é o que eu fiz. Então espero que vocês tenham gostado. Vai aparecer aí na tela o botão de se inscrever. E também dos outros vídeos que eu fiz em livro, né? Falando da minha opinião sobre a leitura do Leviatã do Hobbes e da origem das espécies do Charles Darwin. Então é isso aí. Se você gostou ou achou interessante, ou ficou com dó que eu me esforcei para ler esse livro, deixa o seu like, ativa o sininho para receber as notificações e nos vemos na próxima. Até mais!